Bom dia, pessoal, de novo. Bom dia. Aí, ó. Temos aqui a participação hoje de Júlia, aqui o negócio. Cambada, a gente vai fazer o que agora? Classificar os sais. Tá? A classificação do sal ela tem uma importância mais didática em alguns pontos. Para alguns vestibulares, isso daqui seria interessante. Para o Enem, algumas classificações elas não são interessantes do ponto de vista do que você está fazendo na classificação. É para te apontar para outra coisa. Por exemplo, classificação dos sais quanto à presença de oxigênio. O sal ele pode ser um sal chamado de halóide. Bora reforçar isso daqui. Ou ele pode ser um oxissal. Perceberam a diferença? O que seria um sal halóide? Ou seja, que ele não veio de um oxiácido. Ele veio de um... E se ele veio de um hidrácido, bora reforçar? Ele vai ser sempre o quê? É um bom momento para você pegar e ver as coisas. Então, assim, eu sei o que é um sal halóide. Tá? Você usa o que é um sal halóide? Você olhar para um sal e não visualizar oxigênio na estrutura do ânion, automaticamente você tem um erro de alguma coisa. Você ganha tempo. Já assim, um oxissal significa que o ânion dele veio de um oxiácido. E se ele veio de um oxiácido, ele era ico-oso. E se ele era ico-oso, ele é atoído. Estamos tranquilos? Então, para que era isso, Gessinho? Para que você ganhasse tempo, você batesse o olho. Por exemplo, eu botei na estante o nitrato cloreto. Eu sabia que um ou era ato ou era ito. Ou ele era nitrato ou era nitrito. Agora eu sabia que o outro era cloreto. Ah, por que assim? A pessoa tinha um cérebro lá, não tinha um ânion oxigenado. Ah, então quer dizer que aquele sal duplo que a gente viu, ele era parte halóide, parte o quê? Oxissal. Me ajuda mais um pouquinho? Quanto à hidratação, presta bem atenção nessa palavra que daqui a pouco a gente vai usar uma que é parecida com ela. Lê aqui, pessoal. Anidro. Eu vou pedir para você ler de novo. E quando chegar na outra hora, eu vou pedir para você ler duas vezes de novo para você pegar e marcar essa coisa. O que é que tem escrito aqui? Eu sei que você sabe ler. Mas é bom ter hora que você precisa ouvir a sua voz falando as coisas. Esse é um sal que tem água. Opa! Ele é um sal que tem água ou que não tem água? Não tem água associada a ele. Anidro. Tudo bem? E qual a palavra que você vai pedir para a gente ler depois? Anidrido. Eu não posso confundir essas duas coisas. Anidro não tem água. Anidrido, não sei o que é não, eu sei que é anidro não tem água. Tudo bem? O que é um sal anidro? É um sal que não tem água incorporado a ele. Veja, não é estar misturado com água, porque não é mais sal, é uma mistura. Então, CaCO3 tem água incorporada aqui? Então ele é anidro. Eu vou resumir. Todos os que vocês fizeram aí no exercício comigo são todos anidros. Gessinho, e o que é que seria um sal? Leia aqui agora. A gente já sabe a diferença de misturar com água e hidratar. Hidratar significa incorporar água à sua estrutura. Então, por exemplo, eu tenho esse é famosão nas provas, ó. Entendeu? Eu tenho sulfato de cálcio com água incorporada a ele. Pentaidratado. Pentaidratado. Já assim, vem cá, qual é a diferença entre você misturar com água? Você misturar com água é uma coisa. Você hidratar ele significa que a água passa a fazer parte da sua estrutura. Tipo o sal que a gente viu que era um sal duplo. Ele não fazia parte da estrutura cristalina? Faz parte da estrutura cristalina. Isso aqui é gesso. Quem é o que mais esses dias estava aí com um problema no braço dela, estava com o braço engessado. Quando você pega o gesso, você não vê água no gesso. Não é uma solução aquosa. O gesso incorporou água à estrutura dele. Está lá sólido, você procura. Cadê a água aqui? Você não vê água ali. Porque a água está incorporada a uma estrutura cristalina. Importante aqui agora. Isso tudo é uma substância, tá bom? A gente já viu isso lá no módulo de cálculos químicos. Ah, nós estamos misturados? Não. Isso é diferente disso. Simbologia química. Em solução aquosa, a água está misturada comigo.
Pentahidratado. A água é tão estrutura quanto eu. Aí, beleza? Lá no sal. Substância, né? Hã? Uma substância. Uma substância. Uma substância. Agora, olha aqui embaixo. Isso aqui vai direcionar a nossa parte da aula. Que eu botei ali, nem importante eu botei. Botei o quê? Isso daí, gente, com certeza vai estar na sua prova do Enem esse ano. Porque todos os anos vão estar lá. Não isso, aqui. Só que vai passar por isso aqui primeiro. Quanto à neutralização, o sal pode ser classificado de sal de neutralização total ou de neutralização o quê? Perfeito. Como vocês são ninjas, eu vou botar aqui uma observação. Como vocês são ninja, eu não vou nem falar nada que você vai entender. Sais o quê? Perfeito? Você sabe que o sal duplo, a neutralização é o quê? Total. Só que foi de estruturas diferentes. Pode assim, total e parcial, né? Agora não esquece dos sais duplos, não. Que a gente utilizou, inclusive, 2 bases diferentes para neutralizar um ácido. Nós usamos 2 ácidos diferentes para neutralizar uma base. Quem estava querendo fazer uma neutralização? Total. Se a neutralização for total, olha aí. Na2CO3 NaCl. Se a neutralização for parcial, eu posso ter um sal ácido e um sal o quê? Básico. Estamos de boa, gente? Olha para cá, cambada, com bem atenção agora. Sal ácido, que a gente fez, né? Por que ácido? Porque tem hidrogênios a ionizar. Sal o quê? Básico. E esse? Neutro, porque aquele hidrogênio não é ionizado. A gente aprendeu que o H3PO3, ele não tem 3 hidrogênios ionizáveis, e sim 2. Ele ionizou os 2, neutralizou os 2. Isso daqui era uma esculhambação em tipo de provas da Consultec, da Baiana pode cobrar um negócio desse, porque eles sabiam que os alunos não aprendiam o assunto. Eles faziam assim, ó. Quando tem H no meio, pronto. Quando tem OH no meio, cuidado. Bora fazer só mais um? E esse? Neutro. Não tem H mais ionizado. E isso daqui é um íon, que é o amônio. O H não veio do ácido, aqui é o amônio. Ah, professor, porque eu vi o H ali no meio. Você está fazendo química ou está devendo letra na coisa? É por isso que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Aí é OH, H no meio, não tem H no meio, é OH no meio. Aí você pega lá e vai acertando a questão que eu quero que você acerte. Eu quero que você acerte, eu boto todos assim. Eu quero que você erre, eu boto um assim para você tirar um 10. Eu quero que você erre, eu boto um 10 aqui para você tirar outra coisa. É importante que você pegue e entenda o que a gente está fazendo. Até aqui, beleza, pessoal? Agora olha para lá. Mas olha com bastante atenção mesmo. Tudo bem? Olha o que eu vou escrever aqui. Essa palavra vai nortear a nossa aula a partir de agora. A gente vai passar para outro assunto. Aí eu vou explicar uma parte do assunto para que você entenda. Depois a gente volta para cá para trabalhar o quê? Com o que eu vou botar aqui agora no quadro. Presta atenção. Lê aqui. Comportamento. Ó. Sinônimo dele. Na química. Lê aí. O que é que nós estamos fazendo aqui?
Classificamos. E assim você é educado. Você está me classificando. Olha assim, quem te conhece, que te compre. Quem te conhece. Meu caráter. Classifiquei. Pô, ele é um sal, não sei o que, não sei o que. Só que para química, velho, eu não estou nem aí para a classificação que dá a você. Ah, o povo chama aquilo ali de sal, Jezinho. Beleza. Eu estou com um problema no meu aquário, que o meu aquário está com um pH bastante ácido. Aí alguém pegou e fez. Ó, pega aí umas conchinhas e pode botar. Ninguém está interessado em qual é a substância que a concha tem. Ninguém está interessado no que a concha tem, que não sei o quê. Quer saber o comportamento da concha em relação ao quê? Ao aquário, ao pH. Para a química, aquilo é que é importante. Para o Enem, aquilo que é importante. Você pegar e saber esse negócio aqui tudo é fantástico. Mas ó, se você comprar uma fazenda ou tiver uma fazenda e o solo dela tiver um comportamento ácido, você vai perder dinheiro que não vai conseguir fazer aquilo. O que adianta você saber o nome se você vai ter prejuízo? Ó, no Brasil nós temos um solo na Chapada Diamantina. E aí, qual a consequência disso? Então o que ele quer é o comportamento das coisas. Até que beleza? E nós chamamos esse comportamento de quê? De caráter. Olha primeiro aqui comigo. Vou pegar um sal, tá? Vou começar com um dos mais importantes. Esse daqui está o tempo todo dentro da prova lá do Enem. Como é que a gente julga isso? Então, o primeiro julgamento que eu vou fazer é o seguinte. Dá para entender que ele é um sal? Pronto. Bora classificar? Eu vou escrever aqui, tá, gente? Ó, para você não perder. Ele é classificado. Classificação é quanto ao tipo de neutralização que ele faz. A neutralização foi total ou parcial? Então, de classificação, ele é o quê? Neutro. Tudo beleza? Bora avaliar agora o comportamento dele. Tá aqui de boa? Me ajuda. Isso daqui é isso. E isso daqui é isso daqui. Até que beleza. Pronto. Olha para essa substância. A água. Ela sofre um processo chamado de autoionização. O que é que nós estamos acostumados? A ver o processo vindo. A gente fez várias neutralizações aqui. Eu agora estou fazendo um processo para lá. E esse processo é um processo o quê? Reversível. E todo processo químico reversível, a gente tem falado um pouquinho disso lá nas aulas de ácido, nas aulas de base, ele pode ser lido através de uma constante. A constante fala da tendência do processo acontecer nessa direção ou na outra direção. A constante fala de qual a espécie predomina naquele sistema. Quem é que predomina nesse sistema? Os íons ou a água? A água. Como é que eu ia saber um negócio desse? Você acabou de ver o assunto. Eu botava H+ e o H- juntos, esse vinha do ácido e esse vinha da base, e eles faziam o quê? Perfeito? Isso mostra como a água é a espécie predominante. Mostre mais. O valor dessa constante, que a gente chama de Kw, é 10 a menos 14. Imagina como é difícil o processo acontecer para o lado de cá. Tudo beleza, pessoal? Você vai me ajudar mais um pouco. Qual é a espécie que tem que predominar? E isso tem uma constante. Olha o nome do negócio, é o quê? Constante. Constante. E essa constante depende da temperatura. Ela só muda esse valor se você mexer na temperatura. Você vai acostumar a lidar com essa constante. Estou introduzindo aí para vocês a coisa. Essa constante depende de quê? Da temperatura. Se eu mexer em uma coisa dessa daqui, olha assim, mas e aí não vai mudar? O equilíbrio vai se reestabelecer.
ele vai se restabelecer. E a constante vai permanecer a mesma. Só muda isso se você mexer na temperatura. Presta atenção agora, eu quero que você entenda o processo. Não quero que você pegue uma regrinha para você fazer uma questão. Eu quero que você aprenda o processo. Me ajude. Eu tinha água e eu botei esse sal aqui na água. Tudo bem? Se você faz uma cara assim do drama, você está prestando atenção, não tá? Não fica dramático mesmo. Olha pra cá. Isso daqui interage com isso. E você consegue imaginar a base dele. A pergunta é, essa base era uma base forte ou era uma base fraca? E você aprendeu que bases fortes têm grande capacidade de dissociação. Não foi isso? De novo, nós estamos trabalhando com uma coisa que você está aprendendo aí. Você aprendeu que uma base forte é aquele que tem um KB alto, que vai liberar muitos íons e a lâmpada vai acender com bastante força, que tem um alfa alto. A gente viu esse negócio de várias maneiras diferentes. Para chegar agora e pegar e usar isso. Então minha pergunta é, Ca mais 2 com OH- só uma base forte ou fraca? Bases fortes têm tendência a dissociar ou dificuldade? Então, ó, esqueça. Isso daqui não vai provocar alteração nesse equilíbrio. Tudo bem? Bora de novo. Eu vou fazer mais 6 exemplos. Quero que você entenda aí, depois fazer meia coisa no outro, meia coisa no outro, meia coisa no outro, meia coisa no outro. Você sai daqui hoje entendendo isso. Presta atenção. Se aquele associa com esse, cátion ânion, esse associa com esse, cátion ânion. Forma um ácido. Esse ácido é forte ou fraco? H2CO3. Fraco. A gente aprendeu que ele sofria, inclusive, decomposição. Não seria moderado, mas ele sofria decomposição. Por isso, fraco. Ácidos fracos têm tendência de ionizar muito ou dificuldade de ionização? Então, sabe o que vai acontecer? Isso vai prender isso. Isso começa a tirar isso do meio. Só que eu preciso fazer o quê? Manter a minha constante. Então a água vai ter que repor esses íons. E a água vai... Lê aí. Hidrolisando. Ela vai quebrando. E vai quebrando e virando o quê? Vá. E o OH-. Sabe o que está acontecendo? Toda vez que ela gera H+, o CO3 menos 2 tira. Está sobrando o quê? Comportamento ou caráter básico. É isso que me interessa. Então, se eu faço uma estátua, um monumento, ou eu tenho rocha na Chapada Diamantina, que são formadas por calcário, mármore. Esse negócio tem comportamento básico. A acidez dos oceanos tem provocado descalcificação nos corais, nos animais marinhos, como conchas. O Enem botou lá que as conchas sofriam defeitos. Por que sofriam defeito? Porque a estrutura dela tem comportamento básico. Só que quando você olha para a fórmula, você pode confundir com o quê? Uma classificação do canal. Não me interessa a classificação. O que me interessa é o comportamento. A chuva é naturalmente o quê? Então você concorda que a chuva caindo sobre uma rocha dessa aqui? Então, se a chuva tem um comportamento ácido e a rocha tem comportamento o quê? Milhares e milhares de anos. Essa água passando ali no lençol freático sobre aquela rocha, não vai ter reação? E essa reação começa a solubilizar a rocha. Na nossa Chapada Diamantina criou um sistema
de cavernas. Quando os lagos secaram, quando os rios subterrâneos secaram, o que aconteceu? Ficou a caverna. Aí você já foi na Chapada, já pegou um guia um dia lá, você vai ouvir a mesma história. Estava andando um dia, fulano de tal andando, aí ele chegou e encontrou a entrada de uma caverna que nunca esteve ali. Claro, eu tinha uma caverna, e aí isso daqui desaba. Não estava, desabou esses dias. Você foi visitar uma gruta na caverna, na Chapada Diamantina, aí tem o que aqui? Um cara de pedra de pedra. Por que, Gessinho? Eu vou na Chapada Diamantina e eu nunca subo para uma gruta, eu sempre desço para uma gruta. E na frente dessa gruta tem sempre um cara de pedra. Desabou, gente, aquilo ali era o quê? Lençóis. Freáticos que estavam lá. Olha. Como continua chovendo, essa água de características ácidas continua dissolvendo quem? A rocha. E ela vai dissolvendo a rocha, vou botar aqui de outra cor para melhorar, e ao dissolver a rocha, ó, ela vai levando exatamente esse material de dissolução para baixo, formando estalactite. Quando pinga, forma um estalagmite, e a depender do volume, do tempo, do nível de acidez, isso daqui, ó, pode colar um no outro e formar uma coluna. O que é isso, assim? Comportamento. Comportamento. Mas por que depois da água da chuva reagir com a rocha? Por que depois vira sólido? Porque ela evapora. A água vai passando, a rocha vai evaporando. Você pegar ali e deixar a água evapora. Você me ajuda mais um pouquinho? Olha esse povo. Vou pegar um pouquinho mais pesado agora. Mas você já entendeu. E eu quero que você entenda mais um pouquinho. Vá. Classificação. Ácido. Porque a neutralização não foi a neutralização, o quê? Total. Foi parcial. Olha o hidrogênio ionizado aqui. Lá vou eu. Você já entende como isso é importante. A hidrólise aqui é uma hidrólise básica, ácida, ou não há hidrólise? Hidrólise básica. Porque com a hidrólise o meio está ficando básico. Então, ó, caráter básico, comportamento básico ou hidrólise básica. Bora ver aquele ali agora? Quem é que vem aqui? Na+. E o HCO3 menos. Cambada, Na+, vai conectar com quem ali? Base forte ou fraca? Grupo A. Então ele não vai provocar hidrólise. Esse íon não provoca hidrólise. Como esse íon também não provocou hidrólise. Bora ver se esse íon aqui provoca hidrólise. Aí você fala, peraí, Gessinho, esse íon aqui é primo desse íon aqui que vem do mesmo ácido. E o ácido é o quê? Se ele é fraco. E o meio fica o quê? Aqui a gente começa a ter uma conversa séria. Olha que miséria. Classificação. E comportamento. Aí eles começam a evitar, e vocês vão dar razão agora a eles, eu falei lá atrás, que ia mostrar um detalhe para vocês. Olha o nome dele. Hidrogeno carbonato de sódio. E ele tem comportamento o quê? Básico. Bicarbonato de sódio. E ele tem comportamento o quê? Básico. Agora você chamar essa peste de carbonato ácido de sódio e ele tem um comportamento básico, é uma sacanagem pedagógica, velho. Aí por isso que eles pegam e fazem o quê? Vamos evitar esse nome. Vamos evitar chamar ele de carbonato ácido de sódio. Porque a pessoa fica doida. Como é que o nome dele é carbonato ácido de sódio e ele tem comportamento básico? Tudo beleza? Tranquilo? Bora outro? Pessoal, vamos pegar aqui sais. Quem quer saber o que eu quero saber? Nem precisa de quer saber, por exemplo. Vamos nós aqui.
Pessoal, eu posso pegar isso daqui e regular a pH de solo? É o que eles fazem em calagem. Nosso país é um país que tem um solo, em algumas regiões, bastante ácidas. Nós temos um país que o solo é predominantemente, em algumas regiões, formados por alumínio, e não é pouca região, e por ferro, e não é pouca região, que são duas estruturas que trazem acidez ao solo. Então você vê, pô, assim, o ferro e alumínio, você fala direto disso. Então, as questões do Enem tendem a lidar com situações onde solos ácidos têm que ter o seu pH ajustado utilizando substâncias o quê? Básicas. Mas não precisa ser mais uma base, pode ser uma substância de caráter básico. Me diz aí até agora quem é que a gente sabe que tem caráter básico. As bases, óbvio. Quem mais? Os sais de caráter ácido e as aminas que nós aprendemos. Lá em química orgânica. A gente pegou a amônia e tirou o hidrogênio e começou a botar grupos orgânicos. As aminas têm caráter básico. Nós temos 3 coisas agora com caráter básico para brincar. E assim, eu tô fera, tá, amigo? Ô fera, vamos botar para quebrar agora. Vamos? Classificação. Neutro. Agora vamos nós. Caráter. O comportamento. Eu já mudei ali de comportamento para caráter, tá? Mas é a mesma coisa, lá em cima escrito. Vamos analisar? Esse está associado a uma base o quê? Não provocará hidrólise na água. Esse está associado ao quê? A um ácido forte. Não provocará hidrólise na água. Então ele é o quê? Neutro. Agora olha que detalhe interessante. Entende a informação? Não há hidrólise. Veja se esses vestibulares era coisa de gente. Aí vinha a UFPA e fazia assim, ó. A classificação em água desse sal. Como já tivesse pouca coisa para confundir você, eles inventavam classificação em água. Classificação em água é o quê? Para criar mais problema com a palavra o quê? Classificação. Outra maneira que vocês normalmente veem o pessoal falando é assim: base forte com ácido fraco. Básico. Só que a gente perde uma história no meio do caminho. A influência que essa estrutura está fazendo no meio aquoso. E como eles mandam você estudar soluções aquosas, eu não posso perder o foco de quem? Da água. Eu não estou de novo olhando o sal, eu quero olhar o que aquele sal faz no meio aquoso. É que determina a constante também, tá? Exato. A constante quando ele faz do sal e da água. Perfeito. Pessoas, eu não escrevi a equação, mas vocês entenderam aqui? Vamos então para outra. Senhor, paga isso daqui que eu já sei a fórmula também e o nome. Aqui, cá. Galerinha linda no meu coração. Olha isso. Vamos lá? Classificação. Neutro. Bota para quebrar agora. Caráter, o comportamento. Mentalizo a água. Entendo que esse daqui, que é o cátion, vai formar uma base. Essa base não é nem da 1A nem da 2A, ou seja, uma base fraca. Cadê a tabela, menina? E como ela é uma base fraca, ela vai provocar hidrólise. Então, até agora, a tendência é que o meio fique ácido. Perfeito? Em algumas questões já usam isso para eliminar. Olha, se eu não sabia como era isso não, mas eu sabia que o de cá, ó, era base fraca. Então, ou vai ser neutro ou vai ser ácido. Ou vai ser neutro ou vai ser ácido. Então, isso daqui não poderia corrigir pH de porcaria nenhuma, porque ou vai ser neutro ou vai ser ácido. A não ser que o pH fosse básico, né? Então, vamos lá. Desculpa, estou falando do solo ácido. Agora, olha esse. É um hidrácido, ele é um sal haloide, e não é do grupo 7A.
é fraco. Mas você vai me dizer. Todo mundo vai quebrar. Ou seja, os dois provocam hidrólise. Se os dois provocam hidrólise, Neutro com hidrólise. como a gente dá um passo da boca da botija, aí agora, ó, aqui é ponto para top, tá? Porque assim, eu só toca top, pronto, ó. Fazer uma brincadeira dessa. Ó, top agora. Os dois eram fracos. Aí ele pega agora e dá o alfa deles. Entendeu por que o nível ficou mais alto? Aí ele pega e bota, ó. Esse daqui é fraco 0,5%. E o de cá é fraco 3%. Então haverá uma leve predominância do caráter tal. Aí ele pegou e fez. Não falou nada, neutro. Não falou nada, neutro. Falou alguma coisa. Espera aí, já falou alguma coisa, você lê alguma coisa. Eu estou sempre preparado para qualquer uma das possibilidades. Se um é 3, outro é 0,5. Isso. Fica ácido. Ficaria ácido. Espera aí. Vou dizer qual é 3 qual é 5. Foi a base. Esse aqui é 0, eu estou chutando, tá? O de cá é 0,05 e o de cá é 3, o alfa deles. Então, o ácido é mais forte do que a base. Se o ácido é mais forte do que a base vai prender o OH- e o meio fica ácido. Não, não tá entendendo. H2O. Se o S vai consumir. Vamos com desenho. Ele é mais fraco. Não estou entendendo. Desenha. Esse vem para esse. Esse vem para esse. Tá. Qual era mais forte? O S. Então, se o ácido é mais forte, ele vai prender menos. Sim, tá certo. Se ele prende menos, a hidrólise é ligeiramente favorecendo os ácidos, o meio fica ácido. Veio uma baixinha, responde tranquilo. Aumentou o nível, estou lá também. Pau, e aí vai. Por isso que é importante você entender a hidrólise e não ficar só no forte e fraco. Ah, o ácido é forte, a base é fraca. Neutro. Ah, a base é forte, não. Você sabe que existe de hidrólise básica, de hidrólise ácida, neutro sem hidrólise. Tudo bem? Ô, Zé, sabe que eu perdi um pouco? O enxofre também vai hidrolisar o H+? Ou, vai se ligar ao H+, vai hidrolisar água? Mas segundo a questão, a capacidade dele ficar agarrado com isso, ou seja, como ele era mais forte, ele consegue ionizar mais do que isso daqui. Então vão ficar alguns H+, a mais do que os OH-. Mas ele vai se desenvolver, né? Não, aí não seria neutro, seria ácido. Aí é um exemplo que você está dando. Se ele der os valores para que você julgue. Qual foi o valor que eu dei aqui? O alfa. Ele poderia dar uma constante. Ó, sabendo que o KB tem esse valor e o KA tem esse valor, não, pera, se ele me deu o KB e o KA, eu vou agora julgar se o meio ficou mais ácido ou mais básico depois desse processo. Não deu nada. Então deixa eu julgar aqui. Esse daqui é fraco e o de cá é forte. Quando eu falei de força para vocês, eu chamei a atenção do assim, ó, tá lá na gravação, tá vendo que eu tô mentindo. Eu peguei e fiz assim, ó. Gente, ó, cuidado que forte é de 50% até 100. Ou seja, é largo esse negócio. Quando não tem informação, forte é forte. Mas se ele dá informação, aí agora a coisa muda. Gente, cuidado, porque moderado é de 5% a 50%. Então, galera, ó, de 5% a 50% é número pra caramba. Se ele não falar nada, é tudo moderado. Se ele pegar e falar alguma coisa, eu uso aquela alguma coisa. Quando você deu esse valor do alfa do UFS, ficou quanto? 5? Eu dei 0,5, eu criei um valor Não vai aqui. precisar. Tá, criou. Isso. 0,5 e outro 0,1. 3, não, outra era 3. Isso. Tá? Eu boto entre aspas aí, chutei aqui o valorzão. Beleza aqui, pessoas? Tá, hoje tá rendendo. Vai lá. Tira a foto